Olá, professor. Olá, professora. Nesse programa, veremos uma breve história das ideias sobre alfabetização. Historiadores, filósofos e poetas já disseram que é no passado que encontramos muito do que pode nos fazer compreender o presente. E é isso mesmo. Todo cidadão tem direito de conhecer a história. E como profissional, tem direito de conhecer a história da sua profissão e das ideias que influenciaram o trabalho que nela se realiza. Isso pode ajudá-lo a compreender melhor o que ele próprio faz. Esse conhecimento, aliado à consciência da própria história de formação profissional, pode contribuir, e muito, para um trabalho mais adequado, mais reflexivo, mais autônomo, o que é hoje uma necessidade crescente. No caso do magistério, a autonomia intelectual e a prática reflexiva são, na verdade, uma condição para o exercício responsável da profissão. A proposta desse programa é apresentar uma breve história das ideias sobre a alfabetização. Falaremos aqui apenas do que aconteceu no século XX no mundo ocidental. O panorama que vamos apresentar se divide em 3 grandes períodos. O primeiro corresponde à primeira metade do século XX e teve como centro a Europa. O segundo, em torno dos anos 60, relaciona-se com os movimentos pelos direitos civis, com as lutas dos negros contra o preconceito nos Estados Unidos. Finalmente, num terceiro momento, que teve início em meados dos anos 70, as ideias sobre a alfabetização passaram a ser discutidas em todo o mundo. Isso deu voz também à América Latina, onde foram desenvolvidos importantes estudos sobre o tema. O primeiro período aconteceu entre as 2 grandes guerras mundiais. A discussão sobre a alfabetização estava inteiramente focada nas questões do ensino. Esse período foi marcado basicamente pela discussão de qual seria o melhor método para alfabetizar com sucesso. Supunha-se que a qualidade da alfabetização dependia única e exclusivamente do método de ensino. Essa discussão aconteceu principalmente na Europa. Era lá que, nessa época, estavam os centros e os pensadores envolvidos com a reflexão sobre as questões da aprendizagem e da alfabetização. A Guerra dos Métodos saiu de cena quando teve início outra guerra de proporções muito maiores, a Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra trouxe uma transformação muito grande nos Estados Unidos, país que despontava como grande potência mundial. Um acontecimento muito importante desse período foi o movimento de integração dos negros americanos, que aconteceu na sociedade e nas escolas. A luta contra a segregação abriu terreno para uma reação ao sistemático fracasso escolar das crianças negras. Começaram a ser buscadas explicações para esse fracasso. No começo dos anos 60, houve um empenho muito grande para tentar compreender e reverter o fracasso escolar das chamadas minorias étnicas, que não por acaso eram também os grupos mais pobres da sociedade americana. A produção de conhecimento sobre a alfabetização nesse período buscava no aluno a razão do seu insucesso. Muito dinheiro e trabalho foram investidos na tentativa de entender o que havia de errado com as crianças que não aprendiam. A discussão, então, tornou-se mais abrangente e o desafio passou a ser compreender os motivos do fracasso escolar de um modo geral. As pesquisas realizadas nessa época deram origem a um conjunto de ideias que se tornou conhecido como teorias do déficit. A hipótese que sustentava essas teorias era a ideia de pré-requisitos. Acreditava-se que para aprender, o aluno precisava possuir previamente um conjunto de habilidades sem as quais a aprendizagem não aconteceria. No caso da alfabetização, os pesquisadores definiram um conjunto de habilidades cuja principal característica era serem relacionadas à percepção e à motricidade. Na minha experiência como professora, quando uma criança ingressava na primeira série, nos 3 primeiros meses trabalhávamos com o que chamávamos de período preparatório para a alfabetização. Nessa época era proposto para as crianças exercícios de discriminação visual, coordenação visomotora e análise e síntese.
porque acreditávamos que esses eram os pré-requisitos para que os alunos pudessem se alfabetizar. O pouco desenvolvimento de habilidades era caracterizado como um déficit. Isso justificava o fracasso escolar, eliminando a responsabilidade da escola e tratando a suposta dificuldade de aprender do aluno como uma deficiência. Para tratar o que se acreditava ser um déficit, uma deficiência, foram elaboradas baterias de atividades com o objetivo de estimular a percepção e a motricidade das crianças. No Brasil, essas atividades receberam o nome de prontidão para a alfabetização. Porém, parte dos educadores e pesquisadores da época não aceitava a ideia de déficit. Entre outras questões, eles não admitiam o fato de que a deficiência estivesse concentrada nas crianças mais pobres, que estatisticamente eram as que apresentavam altos índices de fracasso escolar. Em diferentes lugares do mundo, a ideia do déficit foi questionada e repensada. No final dos anos 70, a desconfiança e, posteriormente, a recusa das teorias do déficit deram origem ao terceiro período das ideias sobre alfabetização no século XX. Os estudos produzidos nesse período foram sustentados pelo avanço do conhecimento em áreas como a psicolinguística e a sociolinguística. As pesquisas realizadas na década de 70 mudaram completamente de enfoque. Em lugar de tentar imaginar o que faltava aos que não aprendiam, o desafio agora era entender como é que se aprendia a ler e escrever. As pesquisas em psicolinguística mostraram que as crianças tinham ideias sobre a escrita que nem os professores, nem os estudiosos do assunto imaginavam. Então escreve aí para mim, marimbondo. Lê com o dedinho. Marimbondo. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? Não. Não? E dinossauro? Conheço. Então escreve dinossauro aí pra mim. Lê com o dedinho pra eu ver. Dinossauro. Muito bem. Agora eu quero que você escreva formiga. Muito bem, lê com o dedinho. Formiga. Agora escreve camelo. Muito bem. É interessante observar que nas palavras onde ela usa exclusivamente consoantes, desde que se saiba que é uma lista de nome de animais, é perfeitamente possível deduzir o que ela escreveu. Roberta está escrevendo dentro das regras de um sistema silábico. Sua hipótese é que a cada segmento de escrita, ou seja, a cada letra, deve corresponder um segmento da fala, segmento este que ela, como toda criança que recém descobriu o que a escrita representa, pensa que deve ser a sílaba. Formiga. Roberta, apesar de atribuir um valor silábico às letras do alfabeto, usa-as de forma muito precisa. As letras que ela utiliza são sempre as que realmente fazem parte da sílaba representada. A partir daí, foi possível compreender um fato que não era nada raro. Havia pessoas que aprendiam a ler antes de entrar na escola e sem qualquer tipo de ensino direto. Uma parte importante dessas pesquisas foi realizada na América Latina, onde o fracasso escolar já tinha se tornado um grave problema social. Os educadores brasileiros tomaram conhecimento do resultado dessas pesquisas quando foram publicadas em português, sob o título Psicogênese da Língua Escrita. Porque quando eu chegar aí, vou tomar as providências. Além de buscar entender o processo pelo qual alguém compreende o funcionamento do sistema de escrita, investigações desse terceiro período mostraram que os alunos bem-sucedidos na escola sabiam muitas outras coisas e não apenas decifrar mecanicamente a escrita. Para ilustrar o que estamos falando, vamos acompanhar uma atividade que será melhor estudada em outros programas desse nosso curso. Você vai ver como crianças que ainda não sabem escrever são capazes de ditar e revisar uma carta em linguagem escrita.
Hoje eu trouxe a carta da Maria Angélica, dos alunos da Maria Angélica que a gente escreveu, vocês lembram? Eu vou ler essa carta para vocês, para ver se vocês acham que tem que arrumar alguma coisa ou não, para a gente poder colocar no correio, tá bom? São Paulo, 17 de agosto de 2000. Alunos da Maria Angélica. Recebemos a sua carta com muito carinho e queremos conhecer vocês. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Algumas crianças têm 7 anos e outras têm 6. A gente brinca na areia, joga bola, pega-pega, duro ou mole, esconde-esconde, pega-pega americano, trepa-trepa, pula pneu, vira de cabeça para baixo, brinca de casinha, tem jogos, pula corda e muito mais. Agora eu vou ler pedaço por pedaço da carta para vocês acharem o que está legal ou não, se tem que mudar ou não, tá bom? Vou começar, olha. Alunos da Maria Angélica, recebemos a sua carta com muito carinho e queremos conhecer vocês. Até aqui, tudo bem? Agora eu vou ler esse daqui, ó. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Espera um pouquinho. Por que não pode? A gente estuda na creche central da USP, somos alunos. Por quê? Porque tá errado. Não, não tá errado. A gente também é certo. Porque senão fica a gente e nós. Não pode misturar os dois? Não, tem que ser só nós ou só a gente. Ah, tá. Então aqui como ficaria? É por causa que no começo a gente pôs a gente, não é? Isso. Então, só que quando a gente põe no começo a gente, até o fim a gente tem que pôr a gente, por causa que senão, se a gente falar a gente e nós, vai ficar muito feio. Ah, tá. Porque Então o aqui resto tá tudo nós. fica tudo misturado, a gente, nós? Fica. Olha, então como que eu escrevo aqui? Olha, tá assim, a gente estuda na creche... Nós estudamos na creche central da USP. Espera um pouquinho, deixa eu arrumar aqui, ó. Nós estudamos na creche central da USP. Somos alunos da Clélia e da Ana Lúcia. Posso ler esse pedaço para ver se vocês acham que tem que tá? Algumas crianças têm 7 anos e outras têm 6. A gente brinca na areia, joga bola. Nós brincamos na areia. Nós brincamos. Tá, então peraí. Não é nós brinca, então? Nós brincamos. Nós brincamos na areia. na areia. Joga bola? Nós joga bola? Nós jogamos bola. Nós jogamos bola. Pega-pega, duro ou mole, esconde-esconde, pega-pega americano, trepa-trepa, pula pneu, vira de cabeça para baixo, nós viramos! Essa atividade mostra como uma criança é capaz de produzir um texto, mesmo antes de saber como escrevê-lo de próprio punho. Descobrindo como se aprende, foi possível compreender por que o processo de alfabetização para alguns é fácil e para outros tão difícil. Em vez de se buscar o porquê do fracasso dos que apresentavam dificuldade para aprender, nesse período tenta-se compreender como aprendem os que conseguem aprender a ler e a escrever e, principalmente, o que pensam sobre a escrita os que ainda não se alfabetizaram. Hoje sabemos que o fracasso escolar não tem como motivo o déficit, mas o desconhecimento de como a criança pensa o que é ler e escrever e como podem ser organizadas boas situações de aprendizagem. O desenvolvimento das ideias nesse terceiro período mostra que as dificuldades na alfabetização de crianças que fracassavam estavam relacionadas ao fato de terem poucas oportunidades de pensar sobre a escrita e sobre seu funcionamento. Em outras palavras, podemos dizer que as crianças e também os jovens e adultos aprendem participando de práticas sociais mediadas pela escrita. Ao contrário do que aconteceu nos 2 períodos que vimos antes, em que a relação som-grafia era considerada a aprendizagem mais importante na alfabetização, hoje se tem claro que aprender a ler e a escrever é um processo muito mais complexo. 30.230%, quer dizer, mais da metade. Quando alguém aprende a ler, está aprendendo também uma quantidade enorme de outras coisas essenciais para o sucesso escolar. Tanto os adultos como as crianças aprendem a ler e escrever ao mesmo tempo em que aprendem para que servem os textos e como eles são usados. Aprende-se a língua fazendo-se o uso prático dela. O que cria distância no desempenho escolar entre as crianças que vêm de famílias onde a escrita é um hábito
e das que vêm de famílias onde a escrita é uma experiência pouco comum, é a possibilidade, maior ou menor, que elas têm de estar em contato com experiências extraescolares em práticas sociais que utilizam a leitura e a escrita. Quando estas práticas não são frequentes na família ou na comunidade onde a criança vive, ela depende apenas da escola para aprender. Nesse caso, cabe à escola oferecer os meios para que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades. A condição de aluno, pelo qual todo professor passou por muitos anos de sua vida, faz com que ele aprenda muito sobre a profissão, pelo convívio diário com seus professores. A história de sua vida mistura-se muito com o exercício do magistério. Vamos ver agora um pouco dessas histórias de vidas, de professor para professor. A minha vida escolar foi todinha em escolas do estado. A minha primeira série, que foi onde eu tentei me alfabetizar, eu tive um problema. Eu tive várias professoras, pelo que eu me lembro, que minha mãe também conta, eu tive em média 6 professoras num ano só. Então, o que eu lembro de ter saído da primeira série escrevendo era só o meu nome. E lembro também que tinha uma cartilha e morria de medo dela porque achava que era tudo muito difícil. Na verdade, a minha alfabetização se deu numa segunda série, em que a professora, eu me lembro, hoje a dona Jamila, ela contava muitas histórias e aquilo me fez ficar apaixonada pelo livro, que, no entanto, não era mais a cartilha, era um livro de segunda série, um livro adotado pela escola, mas que tinha, assim, várias histórias grandes, até com algum contexto, algum sentido, não de cartilha, que eram frases soltas. Foi aí que eu consegui me alfabetizar, aprender a ler, a escrever e também a produzir textos. Da pré-escola não me lembro nada, porque lembro assim que eu só brincava, não lembro de momentos em sala, fazendo nenhuma atividade, só lembro de estar brincando. E da primeira série foi muito dramático. Então, na verdade, eu me alfabetizei na segunda série e tenho muito orgulho de ter estudado a vida inteira em colégio público, né, do estado. Então, a primeira série, eu me lembro da cartilha, que é Caminho Suave, que era a única coisa permitida de se ler na escola. Isso me chateava muito, porque eu gostava de ler. Na minha casa eu tinha livros, o meu pai lia bastante, a minha mãe lia para mim, e eu gostava de ler na minha casa. Eu gostava dos meus livrinhos, eu adorava fazer de conta que eu lia, que eu dava aula, desde já de menininha, eu já dava aula para tudo quanto era bichinho, boneca, mas eu não podia participar disso em nenhum momento na escola. Então isso era muito chato para mim. Ter que ler só aquela cartilha. E além disso, os textos da cartilha, eu me lembro que eram muito, muito chatos. Eu fiquei um ano inteiro tentando entender o que era usado zabumba, né? Sei lá eu quando que eu fui saber o que significava aquela combinação. O bebê baba. Então eram coisas que eu aprendia, não é que eu aprendia, eu tinha que decorar, e eu tinha que me virar com aquilo sem saber por quê. Então, eu não me lembro quando eu comecei a ler e escrever, porque eu realmente passei a primeira série inteira estátua, trancada, com medo, sentadinha lá quietinha, sem perguntar, sem nada. Então, eu não me lembro mesmo. Eu acho que se eu pudesse escolher, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria de ter sido alfabetizada dentro de um trabalho que é igual ao que eu faço ou melhor. Eu ia ter muito orgulho de ter sido alfabetizada desse jeito. Eu ia ser muito feliz. Eu não esqueço um dia que a professora havia esquecido o relógio e perguntou para a classe se a gente achava que já era hora do recreio. E eu, apesar de ser tímida, disse para ela o seguinte: professora, eu acho que já é, porque nós almoça nessa hora em casa. A professora levantou, foi em minha direção e disse o seguinte: menina, não é almoça que se fala almoça. E a partir desse dia eu nunca mais abri a boca, eu já era tímida. E aí eu parei de falar até o final do ano na sala. E em casa, meus pais, né, sempre foram pessoas... meu pai é uma pessoa muito culta, minha mãe lia muito pra gente. Eu lembro da minha mãe comprando livros e lendo à noite histórias. O meu pai também lendo as coisas pra gente e tal. E eu fui para o primeiro ano, mas eu me lembro que eu tinha uma excelente professora, considerada excelente professora, mas assim, extremamente tradicional.
E eu lembro de alguns exercícios que eu fazia de coordenação motora, que eu fazia folhas e folhas de exercício. Meu caderno era lindo. E o meu pai, na verdade, assim, o trauma que não tinha da professora, mas tinha do meu pai bravo, brigando, porque tinha que ser perfeito, porque eu tinha que fazer bonito. E era nesse sentido, assim, que ele achava que a letra tinha que ser maravilhosa, né? A minha mãe me levou na escola esse primeiro dia, com um vestido branco, esses de aniversário que parece um bolo. Aí quando eu cheguei, todas as crianças de uniforme, todas sentadas em carteiras normais, e a professora me colocou numa carteira de criança pequenininha, mesa pequenininha, cadeira pequenininha, a primeira lá da frente, lá da classe. Eu não sabia nada, eu ficava desesperada, né? Não conhecia nada, morrendo de medo. Eu era a única ali, a palhacinha da classe, porque com aquela roupa que já dizia tudo, né? Então, foi muito difícil esse meu primeiro dia. E teve uma situação assim muito triste, porque ela chegou para mim e falou assim, você vai à lousa escrever uma palavra com M. E eu não sabia. Ela falou assim, eu vou sair um pouco, quando eu chegar, eu quero que essa palavra esteja na lousa. E as crianças começaram a gritar para mim, escreve mais. Eu não sabia escrever, né? Eu ficava, a minha mão suava, o giz ficou todo molhado, e a professora estava chegando, né? Ela saiu, ela me deu esse tempo para escrever. Aí um aluno ficou com tanta dó de mim, que ele chegou e falou assim, escreve o M, o A e o R, foi ditando para mim. Eu tremendo escrevendo na lousa. Aí a professora chegou e falou, muito bem, você escreveu, isso mesmo, mas eu tenho certeza que não foi você que escreveu sozinha, que alguém te ajudou. Então, eu passei assim, por algumas situações assim eu não vou dizer de discriminação, eu acho que situações que me deixaram assim muito constrangida. Então eu sempre tive assim muito medo de ler, ler assim em voz alta, medo de escrever, eu tinha pavor e tenho até hoje, né? Então essas situações assim que ocorreram na minha primeira série, acho que o que gravou mais, né, foi essa primeira série, me deixaram assim uma adulta, né, que buscasse hoje nos meus alunos a questão da escrita e da leitura o tempo todo, porque eu não tive isso, tá? Apesar da minha família ser uma família assim, que lia muito, meus pais, minhas irmãs, mas eu tive sempre esse pavor. O que estão pensando? Bicho miúdo não pensa. Será deles? Um pouco mais eles botam corpo. Aí já vão poder vaquejar. Oh, gente, que ideia. Nossa Senhora que livre eles dessa desgraça. Vaquejar. Nesse mundão de Deus havemos de encontrar um lugar para nós. Nem que seja uma roça de poucas serventias, mas que dê para de comer o ano inteiro. Com os poderes da Virgem, a vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito milho, muito feijão, fartura e sustância para os meninos se criar. Vamos ter vida nova, sem carecer da conta do gado, a se danar no mato feito uma peste. Depois, havemos de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa pra gente ver. Pra esses olhos que só conhecem a desgraça. Os meninos vão pra escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro, fazer conta no lápis que nem seu Tomás. Grandes coisas. Seu Tomás sabia muito, mas quando botou o pé no mundo, se acabou no caminho. A leitura serviu para alguma coisa? Serviu? Não serviu para ele aguentar nem 2 léguas. E quem é que vai andar sempre no mato, escondido que nem bicho? Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não.
A cena que vimos é do filme Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, que foi baseado no livro de Graciliano Ramos. Aprender a ler e escrever é importante para a vida de todas as pessoas e cabe à escola propiciar oportunidades iguais para todos. E nesse curso, estaremos acompanhando juntos algumas atividades que oferecem a todos os alunos a participação em práticas sociais letradas. Você vai poder fazer uma leitura de todas as mudanças em curso. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!